Faz um tempinho que eu não ministro a palavra, acho que tem 1 mês e pouco. Então, eu tenho a impressão que tem muito mais tempo. E, nossa, minhas pernas estavam ali, a minha barriga, assim, com frio, parecendo que tinha alguma coisa. Mas não existe nada melhor do que fazer a vontade do Senhor. Não existe nada melhor do que falar da palavra do Senhor. Não existe nada melhor do que testemunhar dessa palavra viva, que produz mudança de vida, que é a boca do nosso Senhor, que vem para nos exortar, que vem para nos mudar, que vem para nos moldar. E nós estamos vindo de uma série do Sermão do Monte. Nós tivemos uma pausa de 2 semanas, inclusive até quando veio a escala, né, no nosso grupo, aí eu falei, nossa, não me escalaram. Aí, assim, né, eu falei, nossa, não me escalaram. Mas eu pensei também, né, deu um sentimento de alívio, porque, assim, existe uma responsabilidade também, existe uma preocupação. E por fim, acabei entrando na escala. Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe aonde você deve estar. O Senhor, o lugar que você deve estar. O Senhor, Ele sabe porque você foi escolhido ou não. E o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, e o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Amém? Hoje eu vou falar acerca de preocupações e ansiedade. E confesso para vocês que esse mês eu fiquei de férias, né? E há alguns dias que eu estava em casa, eu não viajei nessas férias, né? Não tive a oportunidade de viajar nessas férias. Mas eu gosto muito de ficar em casa, então assim, eu não tenho problema com isso. Então assim, eu dormi bastante, eu descansei, eu assisti TV, eu curti minhas férias em casa. Mas eu confesso que por muitos momentos eu sentia que algo queria perturbar a minha mente, como a ansiedade e as preocupações. E eu já estava incumbida de trazer essa palavra e eu ficava remoendo esse assunto na minha mente. E ao mesmo tempo eu falava, não devo me preocupar. Porque essas coisas que estão tentando entrar na minha mente são coisas dessa terra. Elas não me edificam, né? Elas não podem mudar a minha vida. Elas não podem mudar, acrescentar nada. E eu sempre pensando nisso, né? Nossa, eu vou pregar e eu estou sentindo que isso está tentando entrar em mim, a preocupação e a ansiedade. Mas por quê? Porque nós devemos estar vigilantes o tempo inteiro. Porque nós vivemos numa época em que o tempo está acelerado, onde a gente não tem paciência de esperar um Uber 3 minutos. A gente acha que está demorando. Gente, 3 minutos. Onde a gente pede um lanche no iFood e a gente fica ansioso. Se um motoqueiro demorou 2 minutos a mais, a gente já quer fazer uma reclamação. Como assim? Sabe, a gente não tem mais paciência para nada. Tudo a gente quer para ontem. E isso nos traz o quê? Preocupação e ansiedade. Mas isso é mais para o desenvolvimento da palavra. Porque como introdução, eu queria falar que hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que provavelmente já foi falado desde a primeira pregação do Sermão do Monte. Mas, tudo bem, porque é um prazer estudar e ouvir a palavra de Deus. E assim, e se a gente peca sempre na mesma coisa, por que a gente não pode ouvir e aprender de uma palavra que é renovada todos os dias pelo Espírito Santo? Né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, e eu penso que todas as vezes que algum pregador, ele sobe aqui e ele traz algo, de algumas pregações eu falo, nosso Espírito Santo, ele é maravilhoso. Olha que o Senhor, ele está confirmando a palavra que foi trazida por outra pessoa. Então esse Espírito, ele é maravilhoso. E por que isso acontece? Porque o Senhor, ele quer falar conosco. Porque o Senhor, ele quer reafirmar coisas na nossa vida. Então não pense, se você escutar alguma coisa que já foi falado, é porque... Não, é porque o Espírito Santo, ele quer trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. Aquilo que pode mudar a sua vida. É preciso resgatar o temor. A gente vai falar, né, acerca do Sermão do Monte, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós precisamos resgatar o temor ao ler o Sermão do Monte e toda a palavra de Deus. A gente precisa ter temor e respeito por essa palavra, sabe? Isso não é apenas um livro, isso aqui é a boca de Deus, sabe? Isso aqui é uma oportunidade de mudança, isso aqui é a oportunidade de trazer à memória a salvação,
né, de viver aquilo que o Senhor preparou para nós, de viver aquilo que o Senhor preparou para nós, que eu estou falando, não estou falando no sentido de coisas materiais, mas eu estou falando no sentido de coisas espirituais, de viver a presença dEle, de viver a adoração dEle, de viver o reino de Deus na nossa vida ordinária, porque é isso que o Senhor, Ele vai trazer aqui, Ele trouxe no Sermão do Monte, porque Ele quer que nós façamos a diferença. Ele está nos explicando de forma simples. Ele subiu ao monte e começou a ensinar os seus discípulos, e nessa noite, eu e você estamos nessa condição de discípulos, sendo ensinados pelo Mestre, né? E eu falo para você, isso, eu trouxe muita coisa de materiais que eu tinha em casa. Então, da apostila da Escola da Convergência, do livro Sermão do Monte, e também do panorama do Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Mateus. Porque se Deus ele preparou esse material, é para a gente usufruir, né? E falando sobre isso, sobre acerca do Sermão do Monte, falando sobre discípulos, Deus ele falou assim, talvez se você não aprendeu ainda, é porque você não tem sido discípulo, é porque você não tem sentado aos pés do Mestre, é porque você não sentou na grama e permitiu que Ele te ensinasse, porque o Mestre, Ele ensina ao seu discípulo como servir a Deus, como obedecer a Deus, como viver a palavra, como não ser ansioso, como não ser preocupado. Nós não podemos impedir que um pássaro ele pouse na nossa cabeça muitas vezes, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Assim é a preocupação, a ansiedade, ela vai bater na nossa porta. Mas nós temos que orar, porque eu e você muitas vezes não temos o poder de resistir a isso, mas Deus ele tem. Mas Jesus ele tem, e ainda deixou o Espírito Santo que faz morada nas nossas vidas, porque como foi falado, nós somos ruins, nós somos fracos, mas nós servimos a um Deus forte, que deixou um belo sermão na Bíblia, que muito já foi lido, é conhecido, mas pouco obedecido, porque ele é pouco obedecido. Porque a gente muitas vezes lê o Sermão do Monte como belas palavras de Jesus, né? O sal da terra, as bem-aventuranças, não nos vingar, mas nós temos colocado em prática essa palavra no nosso dia a dia, quando alguém pisa no nosso calo, quando você tem que ser o sal da terra, quando você tem que ser a luz do mundo, onde você não pode participar daquela rodinha, onde você não pode participar daquela conversa, onde você não pode participar daquela fofoca. É o dia a dia, não são situações específicas. É o dia a dia. É o dia a dia. O Sermão do Monte ele é para ser vivido no dia a dia. No levantar, no almoçar, no tomar um café, ao sentar com um amigo, ao sentar com a sua família, né? Ao caminhar, ao ler a palavra, ao desfrutar dessa palavra e permitir que o Senhor ele nos ensine, permitir que o Senhor ele nos exorte, assim como os seus discípulos, precisamos ser ensinados a obedecer e a nos relacionar com Deus. Amém? Muitos teólogos comparam Jesus no Sermão do Monte com Moisés no Monte Sinai recebendo a lei. É de extrema importância ler e estudar e colocar em prática este sermão. Muitas vezes a gente só escuta, porque alguém leu ele na igreja. Muitas vezes a gente só lê, mas não coloca ele em prática. Jesus, ele atraiu os seus discípulos para perto, para poder ensiná-los. Então, toda vez que você é atraído por essa presença, o Senhor, ele quer mudar a minha e a sua vida. Essa presença, ela nos atrai para que nós não sejamos os mesmos. Essa presença, nós não somos atraídos a essa presença somente para pular, somente para sentir uma emoção, sabe? Não somente para um derramar de lágrimas. Nós somos atraídos por essa presença para ter a nossa vida transformada, para ter o nosso caráter mudado. Nós não podemos viver só de emoção, mas a nossa razão, ela precisa estar em equilíbrio. Porque o Senhor, ele vai, muitas vezes, se achegar através da emoção, mas ele vai agir na nossa razão, porque a emoção, ela passa, e a seriedade vem.
Só que será que aquilo que nós temos escutado, aquilo que nós temos sido discipulado, ele vai junto com a emoção ou ele fica junto com a razão? Sabe, o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos ama, Ele nos encoraja e Ele nos ensina. Ele é um Pai presente. E eu fiquei pensando nisso, né? Ele é um Pai presente. Porque vocês, quem teve o seu pai presente, o seu pai físico, o seu pai biológico, muitas vezes ele teve que trabalhar muitas horas do dia, né? E ele não tinha tempo para você, não de propósito, mas por uma carga horária excessiva de trabalho. Muitas vezes chegava em casa, você já estava dormindo, mas o Senhor, não, Ele ensina, Ele cuida, Ele ama e Ele tem tempo para mim e para você. Ele separa um tempo onde Ele nos leva para o monte para nos ensinar acerca da Tua palavra, acerca da Sua presença. Sabe, é como se, não é gostoso quando você sai com a sua família para um parque? Não é um tempo de qualidade? Esse é o tempo que Deus ele tem com a gente. Que Ele quer que nós separemos para Ele um tempo de qualidade, sentar aos pés dEle, aprender, ser discipulado por Ele, ser cuidado, ser exortado, ser mudado. Mas qual que é o tempo? Nós temos deixado Ele ter esse tempo conosco? As preocupações, a ansiedade do dia a dia tem deixado com que a gente permita que o Senhor tenha esse tempo conosco? Tudo isso Ele está nos ensinando lá no Sermão do Monte. E lá em Mateus 5:2, eu só vou citar, tá? Ele começou a ensiná-los. Então Jesus, Ele é um mestre. Ele não é só o Pai. Ele é aquele, sabe, Ele é aquele que te acompanha por todos os momentos, por todas as horas. Começou a ensiná-los. E lá em Mateus 7:28, uma parte do versículo que diz assim: Ao concluir Jesus, todos estavam maravilhados com seu ensino. O Sermão do Monte é o maior discurso de Jesus nos evangelhos. Foi direcionado aos discípulos. Se você se considera um discípulo, um filho, é sua obrigação, é minha obrigação conhecer essa palavra, conhecer esse sermão, conhecer as palavras de Jesus direcionadas para nós. É nossa obrigação. Só que assim, a gente, nós temos mania, né, de cumprir todas as obrigações impostas pelos homens, né? Mas e as nossas obrigações espirituais, acerca da nossa vida espiritual? A gente cumpre? Acho que a gente só tem metas, né? Porque a gente coloca metas, né? Começo do ano, né? Aqueles votos que a gente faz. A gente compra um caderno para organizar a nossa vida, colocar. Eu faço isso, gente, muito. Eu tenho tanto caderno em casa. Agora eu vou ser uma pessoa organizada. Aí começo lá, 1 dia, 2 dias, quando vai ver, eu já esqueci do caderno. Aí depois de um tempo, vou comprar outro caderno. Ah, lá, o pastor é testemunha. O pastor é testemunha. Mas quando é para cumprir algo do homem, a gente consegue. A gente consegue. A gente se disciplina. A gente se esforça. A gente se sacrifica. Porque assim, um exemplo claro. Se está chovendo e muito frio, você tem que trabalhar de qualquer maneira. Mas se está chovendo e muito frio, a gente às vezes fica em casa e não vai para a igreja. É ou não é? Então, para aquilo que é nossa obrigação terrena, a gente cumpre afinco. Mas e as coisas espirituais? Conhecer essa palavra é nossa obrigação. Conhecer esse sermão e praticar é nossa obrigação. Não existe margem para não fazer. Não existe desculpa para não fazer. Se há tanto esforço para aquilo que vai me deixar aqui na terra, por que não há esforço para aquele que vai me levar para o céu? Não é possível se declarar cristão sem de fato ser um discípulo de Jesus. A condição de um discípulo é ouvir as palavras do mestre e obedecer ela. Não é só ouvir, é praticar, é obedecer, é mudar de vida.
Hoje nós vivemos uma era de uma graça barata, né? É só você puxar alguns vídeos na internet que você vai ver uma graça barata, onde se fala de perdão sem arrependimento, onde se fala de bênção, de viver uma vida abundante sem olhar para a cruz do Calvário, onde se fala de mudança de vida sem viver o Sermão do Monte. Não é essa palavra que nós pregamos aqui, não é isso que eu estou falando hoje, não é sobre isso. Eu estou falando de arrependimento, de mudança de vida, de um Jesus que veio para nos ensinar, para nos exortar. Um Senhor que Ele veio para fazer com que a gente estabeleça o reino de Deus aqui na terra. Que a gente demonstre a cruz de Cristo através das nossas vidas. Sabe, sendo feliz ou estando na tribulação. Estando contente ou descontente, Cristo ele tem que ser anunciado através das nossas vidas. Mas não são com as nossas atitudes, é através de mudança de vida, não promovida por nós, porque nós sozinhos não vamos conseguir. Mas o Espírito que habita em nós, Ele nos encorajará. Cristo nos ensinará a vivermos da maneira que Ele quer. Vocês estão me entendendo? Vocês estão tão quietinhos, gente. Seja um discípulo, aprenda com Jesus. Viva para fazer a vontade dEle, estabelecer o reino, praticando essas palavras no nosso dia a dia. Ser diferente não é colocar a Bíblia embaixo do braço e cumprimentar o seu vizinho e ele saber que você vai para a igreja. Ser diferente é você acordar de manhã, sair e falar bom dia, Deus abençoe seu dia. É tratar as pessoas de maneira séria, de maneira educada, de maneira respeitosa, tendo caráter. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Isso é viver a palavra, isso é viver o sermão, isso é viver a diferença. Não adianta aqui a gente estar com um sorrisinho no rosto, ser amável. Se lá fora a gente não olha nem para a cara das pessoas. Vivemos em tempos de preocupação e ansiedade. Vivemos numa era onde a preocupação e a ansiedade têm roubado a mente das pessoas. Hoje nós vemos muitas pessoas com crise de ansiedade, sabe, com doenças da mente, com mentes escravizadas. E quem tem o poder de mudar isso? Cristo. Nós estamos banalizando as doenças da mente. Não, vai num psiquiatra, vai num psicólogo, toma um remédio e você vai ficar bem. Sim, em muitos casos tem que ter um tratamento médico, porque para isso que Deus ele criou, sabe, a ciência. Só que não é somente isso, irmãos. E a igreja, e a oração, e o jejum, e o Cristo, e o Deus que pode curar tudo isso. Não é só um tratamento médico. É uma batalha espiritual também. Porque a ansiedade, ela vem para paralisar a nossa fé. Não é que a pessoa que está numa situação de crise de ansiedade, ela não tem fé. Mas a ansiedade em si, ela vem para tirar a fé, para tirar a esperança, para trazer a alegria, para tirar a alegria de hoje e de amanhã. Quando o Senhor, Ele nos promete uma vida hoje e uma vida amanhã. Uma vida na presença dEle de paz, sem preocupação. O que eu falei, nós não podemos impedir que a preocupação e a ansiedade, ela bata na nossa porta. Mas o Senhor, Ele pode fazer com que ela não entre. Porque nós não somos fortes o suficiente. Aquele que nos fortalece é o Espírito de Deus, que foi selado em nós para o dia da justiça. E como a Tami falou, e estará conosco todos os dias, é uma promessa que Deus estará conosco todos os dias. Então Ele vai nos fortalecer. Nós não devemos nos conformar com as coisas dessa terra. Não é normal ter crise de ansiedade, não é normal ter preocupação, não é normal ter depressão. São doenças, mas elas têm que ser tratadas também de maneira espiritual. Sabe, eu não posso só dar um diagnóstico clínico. Não, a gente vai orar. Sabe, a gente vai buscar na palavra, a gente vai jejuar, porque o Senhor, Ele traz a cura. Estatísticas mostram que 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer, ou seja, nossa mente vagueia o tempo inteiro, andando por aí com coisas que nunca o Senhor vai permitir que aconteça.
mas a gente está preocupado. Eu anotei aqui uma frase de um autor, Corey, não sei falar inglês, gente. E a ansiedade, ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia hoje do seu poder. Ela esvazia hoje. A ansiedade, ela tira a sua paz hoje. Com uma coisa que você não sabe se vai acontecer. E a palavra diz o quê? Não andeis ansiosos. Confie em mim, eu vou prover, eu vou cuidar. Eu dei a vida. A vida está no poder das minhas mãos. A gente não pode acrescentar 1 minuto. E às vezes a gente deixa de dormir por algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Ela esvazia hoje o seu poder. Isso nos lembra o que? A oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Isso quer dizer o quê? Cuida hoje, Senhor, porque o amanhã não está na minha mão. Cuida hoje, Senhor, provê o pão hoje. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu não sei se eu já estou com Ele na eternidade. Amanhã eu não sei se eu já estou com Ele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, Ele pede para a gente orar por hoje. Para a gente pensar no hoje. Hoje eu preciso estar bem com Deus. Hoje eu preciso fazer a minha parte. Sabe, hoje eu vou buscar, hoje eu vou adorar. Amanhã pertence ao Senhor. Só que muitas vezes a gente deixa de viver o hoje preso no amanhã, sem saber se vai acontecer ou não. Estou indo rápido. Preocupação. Jesus dedicou mais palavras ao tema preocupação do que qualquer outro assunto em Mateus 6. Isso mostra a importância. A preocupação é uma perda de tempo. É uma perda de pensamento e energia. Preocupar-se com o amanhã não nos ajuda hoje e nem no futuro. Se Ele planejou a nossa vida, né, como foi falado, né? Porque assim, uma adoção, ela é planejada, porque ela não acontece de uma hora para outra. Tem adoção que demora anos. Você foi planejado. Antes de você nascer, né, você estava nos planos de Deus. E você acha que Ele vai desamparar a gente hoje? Você acha que Ele vai, sabe, tudo que acontece é da vontade do Senhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável a Ele. Então, mesmo que amanhã nós vivamos coisas que pra gente pode ser uma enfermidade, um luto, é da vontade do Senhor, é do propósito dEle. A palavra diz o quê? Que o viver é lucro e o morrer é ganho. Será que tem sido à toa nossas vindas neste lugar? Será que as nossas orações, elas têm sido à toa? Porque se o viver é ganho e o morrer é lucro, para que eu vou me preocupar com amanhã? Se algo rouba as nossas forças hoje, amanhã seremos fracos. A preocupação e a ansiedade, ela tem o poder de tirar nossas forças hoje e nos deixar fracos amanhã. A gente está falando muito de preocupação e ansiedade, de confiar em Deus, mas eu não estou falando de não trabalhar e de não planejar o futuro. Porque nós devemos sim, nós devemos trabalhar, nós devemos poupar, como foi falado muito sobre, né, a vida financeira na semana passada. Nós devemos ser prudentes, mas não devemos confiar que a nossa vida vai se dar bem porque a gente planejou. Porque hoje eu estou empregada. Eu não posso confiar a minha vida no meu emprego. Eu não posso confiar a minha vida numa herança. Eu não posso confiar a minha vida na vida de alguém. Eu tenho que confiar a minha vida no Senhor. Eu devo planejar? Sim, porque a gente não deve ter uma vida indisciplinada. Porque Jesus, Ele não veio só, sabe, o sacrifício do Senhor não foi só para tirar vício, sabe? Não foi só para tirar da prostituição, não. Foi para te ensinar a viver uma vida disciplinada em todas as áreas. Em todas as áreas. Sabe, de você organizar o seu dia, de você dormir bem, de você comer bem, de você estudar bem. Porque a gente resume muitas vezes o poder de Deus e a transformação só para pecados grandes, né? E aí a gente também tem uma mania, não sei se é uma mania, mas às vezes é um pensamento meu, pode ser de vocês também.
a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois de um tempo convivendo com o Senhor, a gente já é mais disciplinado em algumas áreas. Então a gente acha que às vezes a gente não comete pecado grande. Mas para Deus tudo tem o mesmo peso. Tudo tem o mesmo peso, tudo tem a mesma medida. A consequência será diferente. Então a palavra ela precisa ser cumprida da mesma forma. Sabe? Não tem uma balança errada na fé. É tudo sobre o peso, sobre a mesma medida. É certo, errado, é justo. Sabe? Deus ele não vai abrir uma exceção para essa área da sua vida que está bagunçada. Não. Com Ele, tudo tem que estar certo. Sabe? Não é a casa que você faxina e sempre deixa aquele cômodo. Não. Ele vai curar todas as áreas. Ele vai sarar a vida financeira, se está bagunçada. Ele vai sarar a vida sentimental. Ele vai trazer cura para a doença. Ele vai libertar da ansiedade, da preocupação, do cigarro. Ele é um Deus que cura tudo. Pelo poder da sua palavra, pelo poder do Espírito que está lançado, que está sobre as nossas vidas, que quando você vai pecar, que quando você vai mentir, quando você vai ter uma atitude errada, Ele vai lá e o Espírito Santo, Ele está lá. Não faz isso. Se arrepende, ora, pede perdão. Não está certo o que você está fazendo. Olha o que você acabou de fazer, condiz com aquilo que você já aprendeu, condiz com aquilo que você já leu. Esse é o Espírito, esse é o discípulo, esse é aquele que é exortado, esse é aquele que é filho, que dá lugar para ouvir a voz de Deus. Amém? Como eu falei, então, a Bíblia, quando você fala de não se preocupar, não está falando para a gente viver uma vida relaxada. Porque lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:10, fala assim, que aquele que não trabalha também não come. Tá? Então, assim, você não precisa se preocupar, mas você precisa trabalhar, sabe? Você precisa honrar. Né? Porque, então eu não vou me preocupar, vai lá, vai cair na minha boca. Não, vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai honrar os seus compromissos. Sabe, o Senhor ele nos chama para levantar cedo e quer ter vida abundante? Não vai cair o carro do céu e nem a casa. O Senhor ele vai te dar força e sabedoria para você usar, né, aquilo que tem chegado à tua mão de forma sábia, e através daquilo ele vai multiplicar para que a sua vida material ela cresça e você seja testemunho, porque as pessoas vão olhar, nossa, trabalha naquilo, ganha aquilo, como que acontece isso? Milagre não se explica, se vive. É o ensinamento, é o discipulado em todas as áreas. Durante essa série, você foi exortado em várias áreas. Se você já ouviu uma pregação aqui, a sua vida não foi tratada, volta lá atrás. Volta lá atrás. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que muda a minha vida, é a palavra, é a exortação, é o Espírito. Você não está aqui à toa. Amém? E nem eu. A preocupação exagerada nos impede de enxergar o cuidado de Deus no presente. Gente, Deus já fez tanta coisa, tanto milagre, e a gente está se preocupando com amanhã, com o dia da conta de luz. Deus deu a casa, Deus deu o carro, aí a conta lá de R$20, 30, você não está nem dormindo. É ou não é? Assim, a gente se preocupa com coisas pequenas, sabe? Eu li num dos livros que eu estava estudando que nós temos vivido como animais, porque os animais só procuram o bem-estar. E a gente só procura o bem-estar. A gente só se preocupa com o bem-estar, com a comida, com a bebida, com uma boa roupa. Muitas vezes nem é para agradar a gente, é para mostrar para os outros que a gente está bem. Eu preciso de status. Foi falado também, né? O Daniel, ele falou na pregação de sexta, que quando nós somos jovens, nós vivemos sob a perspectiva do outro, para agradar, pensando na influência que o outro tem sobre as nossas vidas, aquilo que ele pensa. Depois a gente vive uma certa fase, a gente começa a fazer tudo o que a gente sempre quis, porque a gente sempre vive em função do outro. Eu estou preocupada porque eu não vou ter, e fulano vai pensar, o que vai acontecer, se eu não... Sabe, é isso. E a palavra, e Deus, e o Espírito fica aonde quando Ele diz, não vos preocupeis, eu estou aqui, eu sou teu pai, eu dei a vida, eu te planejei. Os seus dias contados, escritos no meu livro.
Nem tua mãe e teu pai, quem te gerou, quem cuidou, planejou tanto sua vida quanto Deus. Porque Ele te dera a vida, mas a salvação ela veio de Cristo, senão eu e você estaríamos perdidos. A ansiedade é mais profunda e espiritual. Ela tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus e deixá-los nas circunstâncias. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade, ela nos leva a perder a alegria de hoje por medo do que vai acontecer amanhã. Nem aconteceu, você já está lá chorando. Como eu falei, né? Esses dias eu fui muito confrontada, né? Por essa palavra. E é o que eu falei, a gente não pode impedir que bata na porta, mas a gente pede ajuda do Senhor. Lá onde eu trabalho, eu cuido da parte de cobrança também. E enquanto eu estava de férias, uma outra moça ficou cuidando dessa parte e ela cobrou um pessoal que estava esquecido, tipo de 2020. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou: Rose, quando você chegar, vai ter um monte de BO para você resolver. Eu falei: ai meu Deus. Aí ela contou de uma situação de uma pessoa que ela cobrou e reclamou, e eu falei com a Rose em 2020, então a Rose sabe o que está acontecendo. Eu falei: gente, como que eu vou lembrar de um assunto que eu tratei por telefone em 2020? E aí eu voltei de férias na segunda, aí liguei para essa pessoa, lá no meu coração assim, que ela não atenda, que ela não atende, ela não atendeu. Aí depois tentei de novo, que ela não atenda, que ela não atenda, ela não atendeu. Aí mandei mensagem: posso te ligar? Ela retornou. E eu confesso para vocês que eu estava ansiosa, preocupada, o que eu vou falar? Mas gente, o errado é quem deve, não é quem cobra. E eu estava ansiosa por uma coisa que eu não tinha culpa. Aí a menina foi lá: vai lá que fulana está no telefone para falar com você. Aí eu falei: Senhor, me dá a direção. Falei: Senhor, me dá a direção. Falei com a moça. Gente, a conversa foi uma bênção. A conversa foi uma bênção. Porque a gente está sofrendo por coisas que nem aconteceram. Coisas que nem aconteceram, que você nem é errado. Não que você vá buscar a sua razão. Porque viver para o Senhor muitas vezes é se anular. Mas Ele é nosso advogado fiel. Ele é quem nos representa. É Ele que nos defende. E a conversa, eu falei: olha, aconteceu isso, isso e isso, eu sinto muito, mas assim, isso é devido. O erro não era meu, por que eu estava ansiosa, por que eu estava com medo? E assim, de uma ligação, a pessoa não estava nem presente, porque a ansiedade, ela nos paralisa, ela nos tira a alegria, ela rouba a nossa mente, ela nos paralisa no tempo. A gente não pode impedir que ela chegue, mas a gente pode orar e repreender ela. A ansiedade nos impede de ver o milagre da vida e o cuidado diário de Deus. Como eu falei lá no começo, né? Que infelizmente a ansiedade ela tem sido tratada como algo normal. E muitos não lutam contra ela. Nós precisamos lutar e guerrear. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração súplica, em orações de graça. E a paz de Deus guardará os vossos corações e a mente em Cristo Jesus. Isso agora me fez refletir sobre essa situação, né, que eu contei para vocês, de andar ansioso, de suplicar, por mais simples que seja a situação. Foi o que eu falei: Deus ele opera grandes milagres, mas o Senhor ele opera também pequenos milagres. O Senhor ele te tira de confusão, o Senhor te tira de intriga. O Senhor ele está presente na nossa vida em todas as áreas. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
lançando sobre ele. Essa semana, na segunda-feira, nós estávamos na célula, foi uma bênção. Houve muitos testemunhos de provisão de Deus. E o Joe, que hoje não está aqui, ele deu uma explicação que assim foi bárbaro, né? A gente às vezes lê muitas vezes, até sabe o significado, mas a gente não tem dimensão do que é. Lançar é jogar para longe. Você não consegue pegar aquilo que você lançou. E quantas vezes a gente só coloca as coisas na mão de Deus e vai lá e pega de volta? A palavra diz o quê? Lançar. Você não vai conseguir pegar de volta. O que você tem feito com ansiedade e preocupação? Você tem colocado na mão de Deus ou tem lançado? Nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, para que ela não volte mais. Então, aquele problema que está tirando a sua paz, lança sobre o Senhor. Sabe, lança nas mãos dEle. Sabe, aí vai ser com Ele, não é mais com você. Entrega, lança, não só coloca, para que depois você não vá lá e fale, eu vou pegar. É igual uma situação que você coloca, você fala assim, ai fulano, resolve isso. Aí a pessoa está demorando, você fala, deixa que eu vou, vai. A gente não faz isso? Principalmente com o marido. Porque a gente não tem muita paciência. Aí a gente fala assim, fulano, resolve isso aqui. Aí a pessoa demora, né? Ou um irmão, ou alguém. Aí você vai lá e fala, não, pode deixar que eu faço. Lançar. É ou não é? Agora nós vamos para, né, a parte central, que é Mateus 6, versículo 25. No versículo 25 diz assim, não andeis ansiosos, né? É um resuminho quanto à vida. Eu vou ler aqui na Bíblia. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou beber. A vida não é mais importante que a comida e o corpo não é mais importante do que a roupa. Lá em Salmos 37, 25 diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que versículo maravilhoso. Em Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Não vivemos só para trazer o nosso bem-estar, se preocupando apenas com o conforto de amanhã, quando Ele já tem provido para hoje. É muito pequeno se preocupar, né, com comida e bebida. É muito pequeno. Quando a gente tem um Deus que deu a vida, né? E talvez você pense, nossa, mas só bênção. Mas também não é só luta. Ele sabe que se fosse só luta a gente não ia aguentar. E o que eu falei, Ele é Deus grande, Ele é Deus da bênção grande, Ele é Deus da bênção pequena. Né? Ele proveu o almoço, Ele proveu uma roupa. Quando o Mateus era pequenininho, a gente passava uma situação bem difícil financeiramente. Nessa época a gente só tinha ele, nós éramos lá da igreja quadrangular. E no Natal a gente quer pôr uma roupa nova, né? A gente não sei porquê, né? O aniversário de Jesus, mas todos nós queremos estar bonito. E naquela época, como a gente passava uma situação financeira bem desconfortável, mas assim, era permissão de Deus e a gente era muito feliz. E glória a Deus por isso, porque a gente sempre tem que enxergar a mão de Deus em cada detalhe. E eu falei, Senhor, eu não tenho. E assim, coração de mãe triste. E a gente estava próximo ao Natal. Uma irmã foi lá em casa, que eu não conhecia. O pastor conhecia, mas não era uma pessoa mais do nosso ciclo de amizade. Bateu na porta do portão, chamou e falou, vim trazer um presente para o Mateus, uma roupa, para ele passar o Natal. Ele é o Deus que dá o carro, mas Ele é Deus que dá a roupa também para passar o Natal. Deus, Ele conhece sonhos, sabe? O Senhor, Ele conhece detalhe. Sabe, por mais pequeno que seja, o Senhor, Ele está sondando lá o seu coração. Lança a sua preocupação, o seu medo, sabe? Lança esse desamparo que você está sentindo na presença do Senhor. Ele cuida de tudo,
de tudo, de tudo, de tudo. Sabe, Ele não te deixará ser envergonhado. Ele vai cuidar. Só que para isso a gente tem que buscar, a gente tem que viver esse reino intensamente, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, que o levantar e o deitar está no controle das mãos dEle, o sentar na mesa, o orar, o agradecer pelo café. Sabe, aquele dia que tem um pão fresco, mas o dia que também não tem. No dia que você vai comer um arroz e feijão e vai agradecer. Sabe, o dia que você vai ter o dinheiro para a conta para pagar, mas você também, se não tiver, Deus Ele vai te dar uma estratégia, no próximo mês você vai economizar. Né? Porque a gente quer que Deus opere milagre na desobediência. Deus Ele não vai operar milagre na desobediência. Nós precisamos aprender a ser disciplinados para a gente viver a bênção de Deus na nossa vida. Então, se você está indisciplinado em alguma área, se você está desobediente, se arrependa hoje para você viver um milagre de Deus nessa área. Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder de dar, Ele tem o poder de suprir. Amém? O 26, olhai as aves, observai as aves do céu, não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Lá em Êxodo 16, Deus Ele falou para Moisés, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, cada dia o povo sairá e recolherá a porção diária. Deus Ele tira os escravos, manda para o deserto, sabe, e o pão cai do céu. E o pão cai do céu. Esse é o Deus que nós servimos. Se a gente for tentar explicar, não tem explicação, é fé. É fé. E aonde tem a fé, a ansiedade, a preocupação, ela não tem lugar. Então vai cair do céu, porque Deus, o milagre, ele é inexplicável. As pessoas não precisam entender, você que precisa viver. Não importa o que o outro vai pensar do milagre que você está vivendo. Deus, Ele tem um plano na sua vida. Sabe, a salvação, ela é individual. Isso aqui, ele foi escrito para todos, mas em particular também pensando em você. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar um côvado de vida? A preocupação, ela não tem o poder de mudar nada, apenas roubar a paz de hoje. Aí, como eu falei lá no começo, né? A gente não tem o poder de acrescentar. E viver hoje é lucro. E o morrer é ganho, porque nós estaremos na presença de Deus. 28 e 30. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com eles. Vou contar mais um testemunho, tá, gente? Mais uma vez falando, né? Deus fez muitas coisas também na minha vida, individual, se eu posso dizer, né? Porque eu estou falando muito sobre família, né? E coisas que a gente que é mãe, dia vocês que forem mães, tiverem esses planos, vocês vão ver que a mãe, ela sempre pensa no bem-estar dos filhos. E eu lembro quando eu mudei aqui para Paraisópolis, eu orava e falava, Senhor, eu quero uma boa escola para os meus filhos. Né? Se Deus, ele quer o melhor para a gente, então Ele nos ensina também com que a gente queira o melhor para os nossos. Sabe, o Senhor, ele nos ensina isso. Se nós somos imagem e semelhança, então, assim, os planos de Deus também são os nossos. E eu falei, Senhor, eu quero uma escola. E eu comecei a orar nesse sentido. Mas eu também descansei no Senhor. Só que Deus, Ele é grande. Deus é do pensamento grande, mas Deus também é do pensamento do sonho pequeno. E o Senhor, muitos já sabem esse testemunho, e o Senhor, Ele abençoou a escola para os dois. Tem coisas que eu já orei, que a minha família vive bênção, mas só eu orei. E é assim. Porque às vezes é você que vai promover um milagre. Quem vai fazer, mas é através da sua oração. Quem vai fazer é Deus, mas é através da sua oração, é da sua fé, é da sua confiança. É de não deixar a preocupação fazer ninho na sua cabeça. É de não deixar a ansiedade fazer ninho na sua casa. E ali eu orei, entreguei na mão de Deus.
E o Mateus ganhou uma bolsa numa boa escola. E o Rafael, ele ganhou uma bolsa numa escola que nem que se eu ganhasse 10 vezes o salário que eu ganho, eu ia pagar essa escola que ele estudou. Nem se eu ganhasse 10 vezes. Porque a palavra diz o quê? Nem Salomão em toda a sua glória. Nem Salomão em toda a sua glória. Esse é o Deus que eu e você serve. Onde abençoa a nossa geração, onde abençoa a nossa casa. Sabe, aonde os nossos filhos voarão, nós andaremos, os nossos filhos voarão. Porque a confiança, ela está na presença de Deus. E eu lembro que durante o processo que o Rafael estava, porque o Mateus, né, ele conseguiu desconto, ele já entrou na escola, mas o Rafael, houve um processo para ele entrar. Nós passávamos na frente da escola, nós profetizávamos. E ele, na época, ele tinha 13 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Eu não criava expectativa nele, tá, gente? Eu falava, Rafael, se for da vontade do Senhor, a bolsa vai vir. Se não for, Deus vai preparar o melhor. Ele, nesse processo, ele foi estudar numa escola bem ruim. Uma escola daqui, mas a escola era bem ruim. Foi luta para ele, foi difícil, mas eu falava, confia no Senhor. Se a porta não for aberta lá, porque eu não podia criar uma expectativa e uma ansiedade nele, mas eu podia fazer o quê? Semear fé. Semear convicção. O que você tem semeado dentro da sua casa? O que você tem semeado na vida daqueles que estão à sua volta? Ansiedade, preocupação, discórdia? Nós somos discípulos. Discípulo também discipula. Porque é discipulado pelo mestre. Então, aquilo que a gente aprende, aquilo que o mestre nos ensina, nós temos que ensinar. E tudo aconteceu. Ele ganhou a bolsa, ele viajou para fora, teve experiências que eu não poderia dar, mas Deus, ele deu. Porque nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Mas eu e você que somos filhos, nos vestiremos o melhor. Nos vestiremos com um manto branco. Da obediência, da pureza, de mãos limpas, de coração limpo, onde as coisas dessa terra não vão tirar a nossa paz, sabe, não vão tirar a nossa fé. O 31 e 32. Gente, eu estava tão preocupada. Eu falando, tá vendo? Preocupada, né? É porque eu fiquei pensando assim, né? Vou pregar em 10 minutos. Eu sempre penso que eu vou pregar em 10, 15 minutos, tá? Pregador, gente, ele vai falar assim, e depois? O que vai acontecer? Vou pregar em 10 minutos, o culto vai acabar. Eu acho que todo pregador pensa isso. Não é possível. O 31 e 32. Não, eu li o 28 e 29, né? Não, 28 e 30 eu li. Agora é o 31 e 32. Cadê? Essa Bíblia, a letra é pequena. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essa daqui a gente já leu. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial sabe o que você precisa. Olha só, Ele sabe o que eu e você precisa. Ele sabe. Então, Ele vai dar. Ele vai dar, a gente não vai se preocupar e Ele vai prover, né? Uns andarão, outros voarão, porque Ele vai dar. 31 e 32, né? Em toda a Bíblia temos testemunho do cuidado de Deus. Em toda a Bíblia nós temos cuidado do testemunho de Deus. O Senhor não permitiu que aquela multidão ela ficasse com fome. O que Ele fez? Multiplicou o peixe. Os discípulos lá, vamos dispensar, vamos comprar comida, vamos trazer. Não, eu vou prover, eu vou multiplicar. Através de um, todos serão alimentados. Numa festa, Ele não permitiu que a preocupação e a ansiedade invadisse aquele lugar e estragasse o casamento do noivo e da noiva. O que Ele fez? Ele vai lá e transforma a água em vinho. Porque aonde Ele está, Ele opera milagre. No deserto, o que Ele fez? Água da rocha.
Você não vai morrer de sede. Você não vai morrer de fome, você vai ser vestido. O pão nosso dá hoje. Hoje Ele está aqui para operar milagre. Mateus, o 6, o 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, assim, porque eu vejo a mão de Deus, Busca o meu reino, tudo vai ser feito na sua vida. Busca o meu reino, viva o meu reino. Viva o meu reino diariamente. Diariamente. E a justiça, ela vai ser feita, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é Pai, porque Ele é Mestre, porque Ele ensina, Ele exorta, Ele acompanha, Ele cuida, Ele consola. E Ele está aqui nessa noite falando, não se preocupa, eu estou com você, é eu que vou fazer, descansa na minha presença. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não daqui da terra, buscai, pensai. Glória. O 34, basta a cada dia o seu próprio mal, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã pertence a Deus, amanhã é o cuidado de Deus. Em Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então é uma misericórdia para hoje, é uma para amanhã, é uma para depois, é para depois. Misericórdia é cuidado, é compadecimento, sabe? É o amor de Deus. Tiago 4, 13 ao 15. Não anotei esse, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Tiago 4, do 13 ao 15. Tiago 4, do 13 ao 15. Prestem atenção, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa, ao amanhecer aparece por um pouco e logo se dissipa, Então assim, tanto são as nossas preocupações até do dia de amanhã. A nossa vida é um sopro. Sabe, a nossa vida é a mão do Senhor, é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Deus, Ele nos dá a graça da salvação hoje. Ele nos dá a graça do milagre hoje, da provisão hoje, do cuidado dEle hoje. O amanhã está nas mãos dEle. Viva o hoje para buscar a Deus, sabendo que o cuidado dEle será amanhã na sua vida. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa noite. Que o Senhor, Ele te dê forças. Ultimamente, nos últimos dias, tem acontecido tanta coisa, É política, É a parte financeira do país, que muitas vezes a gente se pega e você fala, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser o futuro? Você pensa, você fala, nossa, o mês que vem o mercado ninguém compra. Mas Deus, Ele nos dá a condição. Os dias são maus e vão ficar piores. Só que o nosso advogado, o nosso rei, o nosso presidente é Jesus Cristo. E a nossa vida, e a gente, como filhos, como pessoas que estudamos a palavra, como pessoas que buscamos, nós sabemos que vai ficar pior. E é necessário que fique. É necessário que fique. Mas o morrer é lucro. O morrer nos levará para a presença dEle. Então, assim, não se preocupe com o que está acontecendo. Porque não vai ser a política que vai mudar a nossa vida, é Cristo. Porque a salvação, ela não vem de homens, ela vem de Deus. Sabe, a salvação, ela vem de Deus.
E é olhar nos olhos dele, assim como Simeão que foi falado, que ele teve uma promessa de olhar nos olhos de Cristo. E essa é a nossa promessa, de morar, de olhar, de conviver, de buscar a Ele. Se você encontra-se nessa condição de estar preocupado e ansioso, e talvez você pense, nossa, e agora? Está no poder das minhas mãos, eu não vou ter fé, então, de maneira nenhuma. Não está nada no poder das tuas mãos, está no poder do Senhor. E Ele pode te fortalecer, te ajudar e dar sabedoria. E te ajudar a orar, instruir a orar acerca disso, para que a cura venha, para que o bálsamo venha, e a gente consiga viver essa palavra. Sabe que tem mais uma pregação do Sermão do Monte, né? Vai ter a última, falta só mais uma, né? Olha quão precioso, sabe, aquele dia que o Daniel pregou aqui, eu chorei quase a palavra inteira. Gente, eu choro muito, então às vezes tem pessoas que oram e falam, nossa, mas assim, não existe nada melhor do que chorar na presença de Deus, de sentir o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas. E aquele culto assim foi muito especial, né, que ele falava acerca, né, dos finais dos tempos. Falei, Senhor, eu te louvo por eu ter a oportunidade de estar aqui essa noite. Porque eu senti o amor de Deus naquele culto, a palavra ministrando ao meu coração e falando, sabe, é hoje, se prepara hoje, entrega hoje, muda hoje, faz aquela oração que você precisa hoje. Cristo está às portas, nós não teremos tempo. Então se você está aqui hoje, porque você precisa ser exortado hoje, sabe, eu vou planejar a minha vida, não, o plano tem que ser hoje, sabe, irmãos. Nem tudo a gente fala, mas alguma coisa a gente fala. Há muitos anos atrás, muitos anos, graças a Deus por isso, eu não era dizimista. E isso incomodava muito a minha vida. Não perante as pessoas, porque ninguém sabia. Talvez quem sabia, quem fazia, sei lá, o relatório da igreja. Mas assim, eu me sentia muito envergonhada. E por várias vezes, eu orava e falava, Senhor, me ajuda. Mas eu saía daquele culto e a minha vida continuava normal. Falei, Senhor, a partir de hoje, isso não vai mais acontecer, porque a decisão ela é minha. O Senhor, Ele me dá a oportunidade de alguém vir ministrar a oferta e ensinar, e eu ser tocada pelo Teu Espírito Santo, mas eu saio, e a palavra que eu recebi lá, eu jogo na porta e vou embora e continuo a minha vida. Quantas vezes a gente faz isso? Eu tenho certeza, sabe assim, você é curado durante a palavra, não é na oração final que o pastor vai fazer pela sua vida. O milagre ele não vai vir no final. O milagre ele vai vir quando essa Bíblia é aberta e a pregação começa, porque ali a nossa vida ela vai lá aparecendo numa lousa. Se você está aqui com seus olhos abertos, sua vida está escrita numa lousa e o Espírito ele está falando, isso aqui está errado, você precisa mudar. Não é na segunda-feira, não é amanhã, é hoje. E eu participei de um culto e eu falei, Senhor, é hoje, acabou. E glória a Deus, isso já tem muitos anos. Eu posso ficar devendo tudo, mas eu não deixo de dar o dízimo. Porque Deus, Ele opera em todas as áreas. E não estou falando isso para dizer que eu sou o melhor, que eu sou obediente, não. Mas eu estou dando um exemplo de mudança de vida. E que eu preciso lutar também todos os meses. É uma luta. Mas assim, não deixe para amanhã. Sabe, o Senhor, Ele corrige, Ele exorta todas as áreas. Todas as áreas. Então assim, se tem coisas que ainda, eu tenho certeza que você já foi ministrado. Falta você dar o primeiro passo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra tenha sido plantada no coração de vocês e que ela dê frutos que permaneçam. Vamos nos levantar para orar? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por essa palavra. Eu te louvo pelo Teu Espírito Santo ter ministrado, Senhor. Senhor, eu te louvo porque o Senhor, Ele nunca falha. O Senhor, Ele nunca nos abandona. O Senhor, Ele nos encoraja. E o Senhor, Ele fala, filho, filha, vai que eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou mudar a sua vida. Sabe, Senhor, nós sozinhos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque nós somos limitados, mas a Tua presença nos encoraja, o Teu Espírito Santo, Ele nos fortalece, Ele nos guia.
Sabe, Jesus, o Senhor nos ensina através da sua palavra a como viver, a como cumprir ela, a como te obedecer, Pai. Nos faz pessoas posicionadas, Senhor amado. Nos faz pessoas posicionadas que não se conformam com o pecado, Senhor. Que não são conformadas com as coisas dessa terra, Senhor, mas nos faz uma igreja posicionada em oração, Senhor, posicionada diante de Ti, Jesus, sem conformismo, Pai. Nós queremos viver por fé, Senhor, nós queremos viver a Tua presença, Pai. Tira das nossas vidas toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa mente, Senhor, mas que a Tua palavra seja plantada no nosso coração e que ela possa dar frutos. Jesus, nós te amamos. Espírito, nós te amamos. Senhor, nós te amamos, nós dependemos de Ti, Jesus. E como é um prazer te servir, estar neste lugar. É um prazer viver em família, Pai. É um prazer participar da mesa contigo, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém.